mas se alguém entrar aqui eu vou aceitando. E a ideia dessas aulas é, tipo, a gente trocar experiência, falar um pouquinho mais sobre marketing, sobre a visão de cada um, principalmente para ajudar vocês aí a, tipo, usar o Instagram melhor para conseguir alcançar mais pessoas e conseguir ganhar mais dinheiro. Na verdade, essa é a ideia. É que eu já trabalho com marketing médico há um bom tempo, como é a primeira, eu vou me apresentar. Top, Jéssica. Qualquer coisa vai mandando em texto aqui. Já trabalho com marketing há um bom tempo, principalmente marketing dessa parte mais estética, dentista, cirurgião plástico, dermatologista, otorrino. Atuo bastante tempo com essa parte, então eu tenho uma experiência legal aí para trocar com vocês, tá? Me coloca à disposição igual lá no grupo para tirar qualquer dúvida, manda aí e a gente vai conversando. Qual que é a questão? A minha visão sobre marketing. Eu acho que marketing é tudo aquilo que reforça ou que reprova a sua percepção ou a percepção que as pessoas que vão consumir os seus produtos têm de você. Então a gente chama isso de público, né? As pessoas que vão comprar, vão pagar pelo aquilo que você está vendendo. Então tudo isso é marketing. E pode ser desde, sei lá, uma sacolinha que a pessoa recebe no seu consultório até os conteúdos que ela vê no Instagram. Tudo isso é marketing. Então, se reforça ou reprova o quanto a pessoa vê de você, é marketing. E aí existem vários tipos de marketing. A gente ouve muito agora falar sobre marketing de conteúdo, que é o que a gente faz no Instagram. Mas indicação é marketing, marketing offline, tipo outdoor, revista, panfleto, cartão de visita, tudo isso é marketing. Mas a gente foca mais no marketing digital. Eu gosto de chamar de Transformers uma coisa que eu penso muito que é transformar seguidor em paciente. O principal do seu Instagram é que as pessoas que estão ali normalmente não são seus pacientes ainda, eles são seus seguidores e eles precisam ser tratados e as pessoas precisam aprender mais sobre você e sobre os seus tratamentos para depois se tornar seu paciente. Então eu acho que ele só se torna seu paciente depois que ele faz a primeira consulta com você. Aí beleza, você pode chamar ele de paciente. E acontece uma coisa muito legal que quando você começa a ter muito paciente, os seus pacientes, eles viram seus fãs quando eles gostam e aí eles começam a interagir. Mas antes, eles quase não interagem com seus conteúdos. As pessoas que normalmente interagem com seus conteúdos, elas não compram de você. Aí, tipo assim, elas desejam comprar de você, mas às vezes elas não estão dentro do seu público. Então, normalmente, o seu público que interage com você no seu Instagram é só depois que ele já virou seu paciente. Antes disso, ele mais consome, tá? Mas isso não é uma regra. Existem exceções também e pode acontecer da pessoa interagir com você sem ser seu paciente ainda, tá? Eu acredito em três tipos principais de conteúdo. O primeiro é o conteúdo de atração. Imagina que alguém tá rodando o feed dela lá, tipo, recebendo vários conteúdos. Você precisa prender a atenção dessa pessoa antes de começar a informar ela sobre os seus procedimentos. Então, tipo, hoje o Instagram, principalmente o Instagram, é uma disputa por atenção. Fala, tipo, tem mais resultado quem consegue prender mais a atenção das pessoas. E pensando aqui no funcionamento da plataforma, ou seja, no algoritmo, nessas coisas assim, o algoritmo preza por quem prende mais atenção. E aí é conhecido no meio do marketing como tempo de tela. Ou seja, quanto mais uma pessoa passa ali assistindo, consumindo seus conteúdos, maiores as chances dos seus conteúdos serem entregues. Então, o primeiro tipo de conteúdo de atração, ele pode ser tanto no início dos seus conteúdos, que é o que eu normalmente faço bastante, vou dar exemplos aqui para vocês, que é tipo assim, ó. Mas isso não sustenta Mas isso não sustenta um consultório.
do outro mico. Nossa, mas ela pensa igual eu. Onde é que você arrumou? Oi. Eu gosto de fazer bastante no começo de todos os meus vídeos. A forma como eu mais produzo conteúdo é em vídeo. E aí eu gosto de fazer bastante em todos os inícios para conseguir prender a atenção das pessoas. Sempre funciona? Não, tem vezes que não funciona. Mas eu gosto sempre de começar com uma frase de impacto ou algo que vai chamar a atenção para conseguir reter ali, pelo menos nos 3 primeiros segundos, que é determinante para ver se a pessoa vai continuar no vídeo ou não, tá? Então a ideia dos conteúdos é que você consiga manter a atenção das pessoas por mais tempo. E quanto mais tempo as pessoas assistem seu conteúdo, mais a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para as pessoas. Então, falando em conteúdo de atração, ele pode ser um conteúdo direto. Esse conteúdo ele também pode ser, por exemplo, um antes e depois, que é um conteúdo de atração. Pode ser, por exemplo, um caso muito chocante. Então, normalmente algo que chame muita atenção das pessoas. Esse é o tipo de conteúdo de atração. Mas isso não sustenta um conteúdo? O próximo tipo de conteúdo é o conteúdo informativo. Esse aqui é o conteúdo que eu mais faço, assim, que eu tenho mais facilidade de fazer e que eu vejo que mais funciona, que mais faz você vender. É o conteúdo que ele aumenta o quanto o seu seguidor sabe de você e dos seus procedimentos e dos seus tratamentos. É isso que vai fazer com que ele compre algo de você. Só que esses conteúdos, eles normalmente têm menos retenção, ele tem menos interação. Não é um conteúdo que muita gente assiste, pelo contrário, é um conteúdo que menos pessoas assistem, mas é um conteúdo que faz você vender, porque ele entrega mais valor, digamos assim, para as pessoas que estão... Exato, seria tipo isso, Jéssica. O, o, o primeiro título ele chama bem mais atenção, né? Tipo, cara congelada com botox. Ele prende mais atenção do que, oi, eu me chamo Jéssica, sou dentista. Exatamente. Isso é a atração do conteúdo. Mas isso aí é igual eu uso, que é no começo do vídeo. Tem o tipo de conteúdo que é de atração. Então, tipo assim, deixa eu pensar em alguma coisa aqui de Botox. Seria tipo assim, Botox pra quem sua muito, sabe? Transpira muito, assim, é um conteúdo que ele... Ué, como assim? Não sabia que isso podia funcionar. E aí você faz o conteúdo só em cima disso. A ideia é que esse conteúdo traga pessoas pro seu perfil, tá? Então essa é a ideia do conteúdo. Mas esse título que você deu também funciona, se você segue nessa linha. Eu gosto sempre de todos os conteúdos, principalmente porque eu faço muito informativo, de todos os conteúdos terem uma atração no começo ali. Então, deu pra entender? Ficou bom? Ficou claro? Manda aí pra mim. Show. O conteúdo informativo, ele tem uma característica que é, tipo assim, ele pode ser um pouco mais longo. Antes no Instagram tinha o Reels e tinha o IGTV. Lá no começo tinha o IGTV, depois tiraram o IGTV e virou tudo Reels. Mas, quando a gente fala de Reels, eu considero Reels tudo que é abaixo de 1 minuto e meio. Então, assim, de preferência até 45 segundos, assim. Passou de 1 minuto, esse conteúdo ele já entra numa característica mais informativa, porque você precisa dar mais informações, tá? Então, o conteúdo de informativo, pegando o exemplo que você deu, ele pode ser a explicação do cara congelada com botox. E aí você pode entrar mais a fundo, porque a pessoa que normalmente consome esse conteúdo, ela já sabe quem você é, ela já te acompanha. E aí, uma das coisas que eu não falei, mas que é importante, no conteúdo de atração, geralmente a gente posta no Reels, só no Reels mesmo. O conteúdo informativo, geralmente a gente posta ele no feed, que seria tipo o vídeo acima de 1 minuto e meio, ou nos stories. Os stories também funcionam muito para esse tipo de conteúdo. Porque a pessoa que está ali nos stories, ela já te conhece, ela já gosta do seu conteúdo, ela já te acompanha no dia a dia. E aí ela
você vai aumentando a informação que ela tem sobre você e sobre o seu procedimento. Esse é o objetivo do conteúdo informativo. E é o conteúdo que mais faz vender, tá? Só que ele não cresce a audiência. Então, para quem tem pouca audiência ou para quem ainda não consegue atingir as pessoas que gostaria, esse tipo de conteúdo ele não tem tanta eficiência. Ele vai ter uma eficiência a médio e longo prazo. Normalmente, YouTube também tem muito esse tipo de conteúdo. Todas as plataformas têm, mas YouTube tem, TikTok tem bastante também. E aí, e o Instagram também tem bastante. A ideia desses conteúdos é o que eu falei, ó, tipo, é o que eu mais faço, assim, tipo, no meu perfil, praticamente todo dia eu solto um conteúdo informativo. E eu tenho dificuldades, e aí eu confesso que eu tenho dificuldades em fazer conteúdos de atração. Essa é a minha principal dor, assim, conteúdos de informativo. Não precisa, Jéssica, mostrar a sua vida pra gerar conexão. É conexão, né, que você perguntou? Pra gerar conexão. O que gera conexão é pontos em comum. Mas, por exemplo, você pode usar características dos seus pacientes para gerar conexão com outros pacientes, entendeu? O paciente não necessariamente ele precisa se conectar só com você. Ele pode se conectar com a dor dele, com a necessidade dele. Então, se você usa outros casos, por exemplo, se você conta mais história se você usa o seu stories para contar mais história, eu gosto muito de fazer isso para quem tem dificuldade em mostrar o dia a dia. Por exemplo, contar histórias de paciente. Essas histórias sendo contadas de maneira repetidas vão fazer com que as pessoas vão gerando conexão. E aí, assim, eu já atendi bastante gente que não queria aparecer, não queria mostrar a vida pessoal, mas que conseguia gerar conexão através disso. Tipo, é uma opção sua, você não precisa, porque as pessoas que estão ali, elas estão interessadas nos seus tratamentos e nos seus procedimentos. E aí é uma cadeia, por exemplo, quanto mais conteúdo de atração você faz com os seus procedimentos, mais as pessoas querem saber dos seus procedimentos e menos elas querem saber da sua vida. O que acontece muito é que às vezes a gente pega um perfil que já era nosso, pessoal, que já tem um monte de gente que conhece a gente, e aí a gente transforma esse perfil em profissional. E aí os seguidores que estavam ali naquele Instagram, eles querem saber da sua vida, porque eles já te seguiam por isso. E aí, conforme você vai fazer. O meu. Eu já tive um assim também. E conforme você vai fazendo mais conteúdo de atração relacionado aos seus procedimentos, você vai trazendo pessoas que têm menos interesse na sua vida e mais interesse nos seus tratamentos, nos seus procedimentos. E aí essa roda vai se invertendo, entendeu? Então, provavelmente no momento que você tá, você precisa trazer mais pessoas interessadas nos seus tratamentos. E aí essa é uma dificuldade, porque você pode usar hoje puta, a entrega do Instagram tá uma bosta, tipo, tá entregando quase nada, mas sim, através dos reels e através das hashtags também, funciona, ainda funciona. E o principal é através do tráfego, mas assim, quando não se tem dinheiro para investir em tráfego, com quantidade de reels, assim, posta o reels sem postar ele no seu feed. Tem uma opção, eu vou mostrar depois para você no celular, que você consegue postar o reels sem colocar no feed. E aí aparece mais para as pessoas que ainda não te conhecem. E a constância, assim, indiscutivelmente, quanto a constância é o que vai fazer isso acontecer. Os primeiros é um saco, porque assim, não tem ninguém interagindo, não tem ninguém ali, e parece que você tá falando com ninguém, né? Parece que você tá aleatório falando sozinho. E aí, conforme você vai fazendo, vai chegando mais pessoas, vai aumentando, as pessoas vão interagindo, vão gostando, aí você vai gerando paciente, os pacientes vão interagindo, os pacientes vão te ajudando, e aí você vai aumentando isso. Mas isso só acontece quando você faz com constância. Então eu sempre recomendo, ao invés de você fazer uma semana toda de conteúdo e não fazer mais, faz menos conteúdo, mas faz todas as semanas.
pode ser um por semana ou pode ser todo dia. Hoje eu tô num momento que eu faço 2 reels por dia, assim, eu posto 2 conteúdos no Instagram por dia, no Threads eu nem sei quantos conteúdos eu posto, e no TikTok também, eu posto 2 por dia. Mas porque eu tenho tempo para fazer isso e eu tenho uma habilidade que acelera esse meu processo. Mas se você não consegue, faz um post todo dia, que é melhor do que você fazer 5 e depois não fazer mais. Então, o que vai fazer você trazer essas pessoas é a constância, principalmente, assim. Que é o melhor, é uma... Eu falo que é uma bênção e é uma maldição, porque é o que vai fazer você trazer, e aí todo mundo tem a mesma concorrência, só que é o mais difícil de fazer, porque fazer algo com constância não é tão fácil quanto fazer uma vez só. E aí, conteúdos é difícil. Eu tenho vontade de desistir todo dia, assim. Se te anima, eu tenho vontade de parar todos os dias. Mas eu já faço isso há 6 anos, assim. E 6 anos eu faço com essa vontade. É, os conteúdos informativos têm o objetivo de aumentar o quanto as pessoas conhecem de você. É de longe a melhor forma de Deixa eu parar os vídeos aqui. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui na gravação. Pera aí, gente, que travou a gravação. Aí. Beleza. O último tipo de conteúdo que você precisa ter assim constantemente no perfil é o de encantamento. Aí sim você vai fazer nos stories e é o que vai te fazer vender. Que aí pode ser depoimento, antes e depois também entra como encantamento. Eu gosto muito do tipo de conteúdo que é a pessoa no dia a dia dela. Então, por exemplo, você fez lá uma harmonização na pessoa. Você faz harmonização também, Jéssica? Ou qual que é a sua especialidade hoje? Tá. Então vamos pegar o exemplo da harmonização. Você fez lá um preenchimento, um nariz da pessoa, e ela posta uma foto de perfil. Ah, top. Legal. Então vamos pegar o exemplo da harmonização, que você fez o nariz da pessoa e ela posta uma foto de perfil. Você pega e no dia a dia dela, assim, tipo, no trabalho, em casa e tal. E aí você coloca essa foto no seu stories. Claro que você pede sempre a autorização do paciente para fazer isso. E posta essa foto porque ela, no dia a dia dela, gera conexão com outras pessoas que também vivem o mesmo dia a dia que ela. Não sei se deu para entender, ficou claro? E essa conexão faz as pessoas se encantarem pelo seu tratamento. Então, tipo, é mais uma das formas de você mostrar o seu trabalho sem que você apareça. Que, no caso, que é uma das suas queixas. Então, tipo, você pode sim não aparecer e ainda assim ter resultado. Eu acho que é mais lento, tá? Não porque você vai postar nos seus stories. Tipo, as pessoas que veem no seu stories, elas já te conhecem. Dificilmente alguém chega, tipo, aleatório assim e sai vendo o seu stories. Normalmente quem vê no dia a dia do seu stories, e lembra que eu falei que o mais importante é a constância? Quem acompanha você e vê os seus stories, essa pessoa já te conhece. Se ela chegou do nada e só viu os seus stories e foi embora, ela não vai provavelmente comprar de você porque ela não entendeu ainda que você que, que você é a pessoa qualificada para resolver o problema dela. Tem uma coisa que a gente. Que é um estudo que fala sobre isso, que é níveis de consciência. Eu posso fazer um vídeo depois explicando exatamente aí detalhado, porque se eu for explicar tudo aqui vai ficar muito confuso. Mas é basicamente o quanto uma pessoa sabe de você, quanto mais a pessoa sabe de você, do seu procedimento e do problema dela, maiores são as chances dela comprar de você o seu produto, tá? Então, isso serve para qualquer coisa, para quem vende qualquer coisa. Então, os stories é onde vai acontecer isso.
E por isso que é importante a constância, porque se você sempre mostra uma regularidade nos seus tratamentos, então, por exemplo, se você sempre posta harmonizações mais naturais, tipo, isso vai mostrar para as pessoas que você é especialista nisso, que você mantém uma constância de resultado. Por mais que você não tenha aqueles casos, em todos os casos que você faz, quando você só mostra casos bons, parece que você só tem caso bom. Então eu já vi isso acontecer muito isso, tipo, as pessoas elas sabem aquilo que você posta. Então se você posta só seus casos bons, parece que você só tem casos bons. E aí você deixa para explicar para ela que a individualidade, para você explicar para ela o quanto o caso dela pode chegar ou não pode chegar, deixa para fazer isso durante a consulta. O Instagram é para você fazer o olhinho da pessoa brilhar e ela te achar o profissional mais incrível do mundo, tá? E isso não é errado. Você não tá mentindo. Porque antes da pessoa realizar realmente o tratamento, ela vai ter que passar por uma consulta. E na consulta você vai alinhar essa expectativa e deixar isso claro para ela. Faz sentido isso que eu tô falando? Esse alinhamento de expectativa é importantíssimo, assim, tipo, para você não para a pessoa entender realmente até onde ela pode chegar, porque cada paciente é um paciente, né? Isso nos stories ou no feed? Ah, entendi. Aham. Você coloca um texto de alinhamento de expectativa. Tá. Enquanto você vai pegando, acho que você vai pegar um post, né? Eu vou explicando aqui mais um outro tipo de encantamento. São depoimentos. Tipo, mensagens mesmo, que as pessoas mandam pra você falando que o tratamento mudou a vida dela, que ela se sente mais confiante, se sente mais feliz. Ah, legal. E aí você coloca esse textinho em todos os finais das suas postagens, né? Então, isso aqui, ele tem muito mais um cunho jurídico do que eficiência pro paciente, tá? Sendo bem sincero com você, o paciente praticamente pula isso. E aí depois você vai falar para ele na consulta de novo. Então, assim, isso é mais um respaldo jurídico. É bom você colocar porque não te custa nada e pode te evitar um processo. Mas eu já vi gente recebendo processo mesmo colocando isso, tá? Então, é muito importante alinhar a expectativa do paciente na consulta e ter um termo de consentimento muito bem alinhado. E isso aí, tipo, é só um advogado pra fazer, tá? Porque, tipo, o termo de consentimento é um documento realmente que o paciente vai assinar antes de realizar o tratamento, e aí nele você tem que ter lá, tipo, que você explicou para ele durante a consulta, que ele concordou aquilo que você explicou, que o tratamento dele é individualizado, que você alinhou a expectativa com ele. E aí um advogado vai conseguir informar melhor do que eu nessa questão. Mas é importantíssimo ter um termo de consentimento. E esse termo de consentimento tem que ser assinado na consulta. De preferência, enquanto o paciente espera, ali na fila de espera, o anestésico fazer efeito, ou coisas do tipo, ou no início da consulta, é importante que você tenha esse termo de consentimento. E eu não sei se eu tenho algum aqui. Eu acho que eu não tenho mais.
Exato, é a melhor coisa, tipo assim, porque aí isso sim te dá um respaldo. Mas o texto que você coloca nas postagens também te dá um respaldo jurídico ali, tá? Mas é importantíssimo isso muito, assim, porque às vezes você pode gastar um tempão e uma grana porque não assinou e tal. Então, esse é o tipo de conteúdo de encantamento, é isso. Eu costumo falar que é o tipo de conteúdo que faz o olho do paciente brilhar. E aí, é importante que você pergunte para os seus pacientes o que ele gosta, o que mais chamou a atenção nele, por que que ele chegou até você, principalmente em primeira consulta. Porque sempre existe tipo, um gatilho que faz a pessoa ir até você, que é o momento que ela, poxa, agora eu preciso ir. Não, isso, isso aqui fez eu decidir. Então, saber o que é isso, você pode começar a usar isso de forma intencional. Às vezes é uma foto, às vezes é um depoimento, às vezes é uma coisa que você falou, entendeu? E aí, isso ali no algum texto, alguma palavra que você usou, como você não quer muito aparecer, às vezes uma palavra que você escreveu ali faz com que o seu paciente goste de você e fala, puta, eu vou lá na doutora Jéssica fazer com ela, porque isso que ela falou me convenceu. Então, é legal você saber disso, tá? E aí você vai replicando de forma intencional. E quanto mais pacientes você tem, mais isso vai acontecendo. E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre aplicativos. Tem alguns. Que aplicativo você usa hoje, Jéssica, para editar? Você usa algum? O próprio Insta. Tá. Mas você. Algum aplicativo tipo externo para legendar, por exemplo? Ou para fazer arte? Você usa algum desse tipo ou não? Eu não sei. Ah, indicação é. Indicação é sensacional, né? O paciente já vem pronto. Eu gosto muito de indicação. O, o único problema que eu vejo da indicação é que você não controla. Esse é o principal, assim, tipo, você não consegue controlar a quantidade de indicação que você tem, né? Aí, tipo, aí é um problema, porque você fica refém das pessoas te indicar. Apesar de existir formas de você incentivar a indicação. Então, eu faço muito isso durante a mentoria. Eu incentivo, assim, tipo, eu dou um bônus para quem indica a minha mentoria. E se a pessoa fechar, quem indicou ganha um bônus, sabe? Então, tipo, ter alguns benefícios para incentivar que as pessoas indiquem, já que você vive disso por enquanto, até o seu Insta começar realmente a funcionar e a dar resultado, é legal você pensar nisso, em algumas coisas. Vamos lá. Se eu compartilhar a minha tela, você consegue ver? Então, começa, dá uma pensada nisso, nessa questão de incentivar as indicações. Isso pode te ajudar, já que você já ganha muito, já traz seus pacientes por indicação. Primeiro aplicativo que eu acho assim, tipo, o mais top, o mais completo para vídeo, para qualquer vídeo, CapCut. Eu acho que ele tem tudo o que precisa. O único problema é que agora ele é pago.
Mas dá pra você comprar o ano todo aí, que é, sei lá, quanto que é o ano todo? Eu nem sei quanto que é o ano todo, mas é um dos que... Ó, 219 o ano todo, então vale o investimento, tá? Porque ele é muito bom e ele facilita muito. O que que eu gosto muito do CapCut? Primeiro, ele tem alguns modelos prontos. E normalmente ele tá ligado e ele é ligado com o TikTok. Então o que estoura no TikTok vem para dentro do CapCut ou o que tá dentro do CapCut estoura no TikTok. Isso acontece muito. E aí, como ele tem vários modelos prontos, acelera muito a sua produção de conteúdo. Então você vem aqui, dá uma rodada, você pode vir, você pode seguir também, ele é tipo uma rede social, mas você vem aqui, dá uma olhada, ah, eu gostei desse. Você, eu vou só tirar aqui. Você clica e ele já tem pronto o vídeo. Então você clica nele, você vai utilizar lá, ó, por exemplo, eu vou colocar alguns vídeos da minha galeria aqui só para exemplificar. Esperar carregar. Você já usou alguma vez o CapCut? Eu sei que a Lari usa todo dia. Inclusive a Lari manja muito mais de CapCut do que eu. Eu uso menos assim. Você usa, eu não entendi. Você usa o CapCut para o TikTok? Ah, tá. Entendi. Você nunca criou nada. Então ele vai. Deixa eu pegar uns vídeos mais recentes aqui. Pra ver se eu consigo. Se ele demora menos pra carregar. Vou colocar o mesmo vídeo várias vezes. Aí, foi. Ó. O que eu acho legal é que ele já entrega pronto. O... Ele já entrega o modelo pronto. Então, assim, por exemplo, você pode colocar vários resultados nesse vídeo que ele já vai te dar pronto. Você economiza o tempo de edição. Então, isso é sensacional, que eu acho muito bom do CapCut. Os modelos. Tá, outra coisa que eu gosto do CapCut. Vem aqui, novo projeto. Vou colocar esse vídeo aqui. Selecionei o vídeo. Legenda. Você clica aqui em texto. Gerar a legenda automática. O meu tá em espanhol, mas é gerar legenda automática. Você escolhe os modelos das legendas. Tem vários aqui. Como agora você não consegue exportar o vídeo mais sem comprar, você só consegue exportar comprando, então você vai poder usar qualquer legenda. Aí você escolhe uma que você sempre gosta e usa sempre ela. Quando você gera, a legenda dele é bem próxima do que é o vídeo. Provavelmente o meu não vai gerar porque ele não tem áudio nesse vídeo. Mas quando tem áudio... Deixa eu colocar um vídeo que tem áudio aqui. Quando tem áudio, ele gera uma legenda bem fiel assim ao que você tá falando, principalmente se seu áudio estiver nítido. Então, quanto mais nítido assim, num lugar mais silencioso você gravar, mais exato isso vai ficar. E aí você vai corrigindo aqui, como qualquer app de edição, você vai segurando o seu dedo e arrastando para frente. Você vai corrigindo a legenda, dando play. Existem três coisas que você precisa para executar isso com constância. Tempo. Quanto tempo você vai levar para produzir? E aí, Jéssica, para você testar, você consegue exportar um vídeo por mês, tá? Antes de comprar. Então, testa bem antes de exportar o vídeo, porque depois que você exportar, você só vai conseguir exportar no mês que vem. Então, se você não gostar do aplicativo, não exporta ele ainda e não compra. Mas eu recomendo muito, assim. Eu acho que ele é muito bom. Então, tipo, legenda é uma coisa muito boa de se fazer. Cortar o vídeo também eu acho prático. Você quer cortar o vídeo? Você clica no vídeo, dividir.
E aí você vai indo pra Junto frente, que você vai falar nesse dividir. Ah, eu quero deletar esse vídeo do meio, exclui. E aí você conseguiu cortar uma parte que você gaguejou, alguma coisa assim. Então ele é bem intuitivo, assim, conforme você vai mexendo, você vai aprendendo a mexer nele. Eu vou fazer qualquer dia um vídeo, uma aula explicando todas as funções do CapCut, só do CapCut, assim, porque eu acho que vale a pena. Mas aí eu fico para um outro momento. Na hora de exportar, o que é importante? O que é importante? Aqui, ó, qualidade. A resolução que eu sempre deixo em 1080, porque se você fizer em 4K, mas você filmou em 1080, não vai adiantar nada. Agora, se você filmou em 4K e exporta em 1080, a resolução vai ficar boa. Então, deixa sempre 1080, quadros por segundos 30 sempre, e essa taxa de código aqui eu sempre coloco em alta, e aí eu exporto. Eu sempre uso essa configuração para exportar no CapCut, tá? Sempre. Então esse é a configuração padrão aí que eu uso pro CapCut. Um outro aplicativo aí para você que faz mais texto e arte é o Canva. Eu gosto de usar mais no computador, mas no celular também é muito legal, principalmente porque ele fica linkado. Então o Canva também é muito bom. Vou explicar por dentro também dele num outro momento, pra gente ser mais Snapseed. Esse eu nunca vi, Snapseed. É bom também? Esse aqui? Ah, legal. Eu vou testar depois. Eu nunca testei. Eu vou ver depois se ele. Se... Eu uso pouco o celular, assim. Tipo, eu edito mais pelo computador, mas. A Lari gosta muito de aplicativo. Eu vou pedir pra ela testar, né, Lari? Né, B? E a Lari minha namorada, minha noiva, minha namorada, tá? Então, ela tá aqui, ela também trabalha com marketing, também entende e também pode ajudar a gente bastante. Outra coisa que eu queria mostrar é o agendamento de post. Aí isso aqui eu uso muito e dentro do próprio Instagram. Eu não sei se você já agendou. Você já agendou algum conteúdo? Não? Tá. Vamos lá. Vamos agendar um conteúdo. Então, você vai fazer lá, tipo, a sua publicação, clicou no maisinho. Eu vou colocar esse vídeo aqui. você pode mudar e melhorar muita coisa na sua comunidade. Pode mudar e melhorar muita coisa. Colocou lá para agendar, colocou lá para postar normal, tá? Eu só fui avançando para eu parar de falar aqui. Digitou lá seu texto. Você vai vir aqui, ó, mais opções. Programar este conteúdo. Clica aqui, ele vai abrir para você a data e o horário. Cara, eu uso muito isso, assim, tipo, eu normalmente em meio-dia eu programo uma semana de conteúdo, quando os conteúdos estão prontos. Então, tipo, eu divido. Um dia eu escrevo e gravo os conteúdos, no outro dia eu edito e no mesmo dia que eu editei eu posto, assim, tipo, em uma hora eu praticamente posto a semana inteira. E aí eles vão saindo. Então isso me economiza muito tempo, porque eu não preciso lembrar de postar o conteúdo, não preciso ficar lembrando o tempo inteiro de postar, e eu também otimizo o meu tempo. Então isso me ajuda muito a melhorar a constância, a manter a constância e a otimizar a postagem aí, tá? Então eu penso muito nisso. Eu gosto muito de publicar. E aí, ô Jéssica, não, é normal, tipo, até porque você é dentista, né? Tipo, você não é marqueteira. Então, eu tô te ensinando aqui as coisas básicas que você precisa saber para pelo menos ter os resultados com o Instagram. E aí, eu gosto muito de agendar para otimizar tempo, tá?
Então, tipo, pega aí uma tarde que você tá mais livre ou um dia que você tá mais livre e começa a agendar os posts, porque daí vai saindo de forma automática. Lembra que eu te falei do Reels lá pra você postar sem colocar no feed? É aqui também, ó. Quando você for postar, você vem aqui e tá vendo que tá aqui visualização no perfil? Aqui tá na grade principal e no Reels. Quando eu quero um conteúdo só de atração para crescer a audiência, eu coloco só no Reels. Aí ele não aparece no meu perfil. Eu faço alguns testes e eu tenho uma desconfiança de que quando você posta assim, ele não entrega só para sua audiência, ou seja, para os seus seguidores. E aí ele entrega mais para as pessoas que estão só no Reels. Mas eu ainda não posso afirmar isso porque eu não tenho essa certeza. Mas eu tenho essa desconfiança. Fazendo isso, ele entrega para pessoas novas e você tem mais chance desse Reels viralizar. Não é regra, tá? Eu faço alguns testes e estou fazendo ainda alguns testes para ver se isso realmente acontece ou não. Então, por isso que, só que quando você coloca ali no perfil, eu já vi que ele entrega primeiro para sua audiência, porque como que funciona os algoritmos num geral? O algoritmo do Instagram, o Reels e o feed e o Stories, ele tem o mesmo algoritmo. O Reels tem um algoritmo próprio e o Explorar também tem um algoritmo próprio. Então, eu tenho a impressão de quando eu coloco ele para mostrar no meu perfil, ele entrega primeiro para os meus seguidores. Se esse conteúdo funcionou dentro dos meus seguidores, ele entrega para outras pessoas. Só que qual que é o problema? Quando você está nessa transição, igual você tá, ele entrega para os seus seguidores um conteúdo que não é para os seus seguidores. Então eles não interagem, entende? Tipo assim, por exemplo, as pessoas querem ver a sua vida pessoal e você faz um conteúdo sobre harmonização. As pessoas que estão ali não necessariamente vão interagir com esse conteúdo e aí derruba a entrega dele. Então eu tenho essa impressão. Não é uma certeza ainda, igual eu falei, mas eu tenho essa impressão. Então vale a pena você postar só nos Reels e postar no feed algumas coisas só informativos e de encantamento para o seu paciente que chega no seu perfil conseguir ver ali o que você faz, tá? Vale a pena o teste. Então eu tenho feito com algumas publicações, ainda não tenho uma conclusão, mas vale a pena o teste. Então, isso que eu uso muito dentro do Instagram. Você só não pode deixar de... E um outro aplicativo que eu uso muito também, que aí, tipo assim, é um dos que eu mais uso hoje, é o Notion. O Notion é onde eu desenho e escrevo todo o meu conteúdo. Então, eu sempre escrevo os conteúdos antes de fazer eles, tá? Tipo assim, é uma rotina que eu criei. Eu sempre escrevo porque aqui na hora que eu tô escrevendo, eu já consigo segmentar, tipo, se a ideia é boa ou não. Então, eu sempre escrevo. Mesmo que eu já sei o que eu quero falar, eu vou, escrevo e aí depois eu gravo. Como que eu faço? Sempre que eu tenho uma ideia, eu coloco nessa coluna aqui. O Notion é o que mais eu me adaptei, mas dá pra você fazer isso no bloco de notas também. Eu nunca gravo quando eu tenho a ideia. Eu tenho a ideia, eu anoto ela. Então eu deixo aqui, ó, por exemplo, eu tenho várias ideias anotadas aqui. Quando eu sento para escrever, eu pego as ideias que eu já tive, eu não fico tendo ideia enquanto eu tô escrevendo. Eu Jéssica, eu acho que a sua câmera ativou. Não sei se foi de propósito ou não, mas ativou sua câmera, tá? Eu sempre pego as ideias que eu já tive. Eu nunca pego uma ideia nova e começo a escrever ela. Por quê? Porque eu acho que gasta muito tempo fazendo isso, escrevendo uma ideia que eu tive, porque tá tudo bagunçado ainda na minha cabeça. Então eu só vou anotando as ideias. Eu só vou anotando as ideias e vou. Tudo bem. E vou colocando aqui. Tive uma ideia, eu anoto, independente se ela é boa ou ruim.
Depois, quando eu sento para escrever, eu vou discorrer sobre essa ideia. Aí eu pego aqui, ó, por exemplo, essa aqui. Quanto mais caro você é, mais valor o seu paciente te dá. E aí tem algumas observações que eu faço. Eu chamo de Big Idea, eu peguei isso aqui do Leandro Ladeira, que eu faço os cursos dele de copy, então eu gosto bastante de ter essa ideia dessa Big Idea, que é qual que é a ideia central que eu quero passar com esse conteúdo. Então, para mim, é o preço, é parte do seu posicionamento. Então, eu acredito nisso, eu coloco aqui. Aí, eu coloco aqui também para onde esse conteúdo vai, então tenho toda essa lista aqui, isso eu já tenho pronto. Quando eu já sei quando eu vou publicar, eu coloco, mas raramente eu uso a data aqui. Quando eu tenho um material de apoio, eu coloco o link dela aqui. Tipo assim, eu quero pegar um vídeo que eu vi e me deu essa ideia. Eu coloco o link aqui. E aí, essas três coisas aqui é o que direciona o meu conteúdo. A alma do meu conteúdo. Eu percebi que os meus conteúdos que mais funcionam são trocadilhos, analogias ou comparações. É como eu melhor consigo desenvolver as ideias que eu tenho. Então, eu coloquei aqui esses três tipos de conteúdo. Eu sempre direciono para quem que vai. É topo de funil? Topo de funil são pessoas que ainda não me conhecem, mas que sabem o problema delas. Você já ouviu falar em funil de conteúdo? Ótimo. Então, topo de funil. Eu vou explicando só para se outras para as pessoas que assistir beleza, então eu vou explicar. Topo de funil são pessoas que elas só sabem o problema delas. Então, por exemplo, vamos falar de harmonização. A gente pega nariz caído, a ponta do nariz caído. A pessoa sabe que ela tem a ponta do nariz caído, mas ela não sabe que é a rinomodelação que arruma e que é com ácido hialurônico e que você como dentista faz isso. Então ela sabe do problema dela, mas ela não sabe da solução e nem do profissional que resolve isso. Então esse é o topo de funil. Meio de funil são as pessoas que já sabem do problema dela, ou seja, ponta do nariz caído, e ela já sabe que o preenchimento pode resolver isso. Mas ela não sabe ainda que você pode resolver o problema dela. Ela só sabe que pode ser resolvido o problema dela. São as pessoas do meio de funil. Eu coloco como meio fundo, que são as pessoas que já sabem que você pode resolver o problema delas, ela só não decidiu ainda quando ela vai resolver o problema dela. E aí, quando ela decide quando ela vai resolver o problema dela, fundo de funil. Naquela ordem que eu expliquei, conteúdo de atração, conteúdo informativo e conteúdo de encantamento. Segue mais ou menos a mesma lógica, entendeu? Então, segue a lógica que eu expliquei no começo da aula. Ótimo. Coloco aqui para quem vai ser esse conteúdo. A maioria dos meus conteúdos, é meio e meio fundo, assim, tipo, raramente eu faço para topo de funil, ó. Tipo, meio, meio, aí topo aqui, topo, meio, meio. E aí, eu tenho outro detalhe que são as personas. A persona é um conjunto de características e comportamentos que o meu público-alvo tem. Tá muito complexo? Ótimo. Então, eu realmente dou um nome para minha persona. Geralmente, eu pego pessoas que eu já atendi e dou esse nome para elas. Então, por exemplo, eu tenho 3 personas principais, a Ju, a Isa e a Amanda. São as 3 personas. Cada uma dessas tem as características que eu tenho anotado, que eu sei como que eu vou falar quando eu quero atingir cada uma dessas pessoas. Então, eu sempre deixo isso pronto, porque quando eu vou escrever o meu conteúdo, eu já tenho como eu vou falar, para quem eu vou falar e o assunto que eu vou falar. Isso facilita muito na hora de escrever o conteúdo. Beleza, escrevi, jogo aqui para gravar, sento, mesmo cenário, meus vídeos eles são todos no mesmo cenário, gravo tudo que eu tenho para gravar, jogo para edição, edito e agendo. O público que você quer conquistar. Porque você sempre se comunica com quem você quer atingir. Quando você já
atende o seu público, o público que você deseja, aí você pode pegar pessoas que você já atendeu e traçar elas como persona. Quando você ainda não atende, aí você precisa definir essa persona baseado no que você acredita que você quer. Inclusive, eu faço esse exercício dentro da mentoria. É uma das coisas que a gente faz, que é definir as personas, assim. As primeiras coisas para você ter eficiência no seu conteúdo é definir como e o que você fala, para quem você fala, e aí a rotina que você vai criar para ter constância. Ter essas três coisas assim já te ajuda, tipo, uns 90% na hora de produzir conteúdo. Porque aí você deixa isso anotadinho, certinho, o que você fala. Então, por exemplo, os assuntos que você fala normalmente são os procedimentos que você entrega. Você comentou comigo que é prótese dentística, é isso, né? E harmonização. Esses são os assuntos que você fala. Então você já sabe o que você vai falar no seu Instagram. Para quem você fala? As personas. Que daí quando você já atende as pessoas que você quer, você pode mapear elas. E você pode ter personas para cada tipo de procedimento. Porque, por exemplo, quem consome prótese é um tipo de persona. Quem consome harmonização é outro tipo de persona. Então fica mais fácil você se comunicar com essas pessoas. E aí, o... Não, você não precisa escolher um nicho só. Você consegue conversar com todos. É mais complicado. Se eu dividiria em redes sociais, assim, tipo, para cada persona. Por exemplo, quem consome prótese não é a mesma pessoa que necessariamente consome harmonização, certo? Ela pode ser, mas em regra não é. Então, por exemplo, eu falaria de prótese no Facebook e harmonização no Instagram. Só que como você tá. Isso, é. Instagram normalmente é mais estética mesmo. YouTube e Facebook funciona mais pra, tipo, prótese, essas outras coisas assim. Funciona melhor. Mas você pode usar o seu Instagram também pra fazer tudo isso, tá? Tipo, não é uma regra. Só dá um pouco mais de trabalho porque você fica tipo, um conteúdo tem muita interação, o outro tem pouco, e aí um prejudica o outro. O que eu oriento? Escolhe dois procedimentos e você só vai falar deles. Então, tipo assim, por exemplo, eu fiz esse exercício com uma das minhas mentoradas. Ao invés da gente falar sobre dente ou ROF, a gente começou a falar sobre beleza. E aí a beleza incluía os dois. Então, tipo, eu peguei um outro tema e tirei ela um ou outro, sabe? E aí dentro disso a gente consegue englobar tudo. Então você pode fazer isso também. Então, tipo, você pode, por exemplo, pegar saúde, bem-estar, qualidade de vida, entendeu? Tipo, autoestima. E aí você pode usar esse tema e incluir os seus procedimentos dentro desse tema macro. Porque aí você não fica refém dele. E aí o seu nicho é, por exemplo, qualidade de vida, entendeu? E aí a qualidade de vida pode ser Aí você inclui os seus procedimentos. Mas é um exercício que a gente faz e aí a gente vai testando. Tem que. Mas, tipo, não precisa escolher um ou outro, não. Você pode falar de todos. Eu me perdi onde eu tava falando antes. O remédio do TDAH já acabou o efeito, aí eu me perdi. Mas eu. Ah, tá. Quando você vai organizar o que você está falando, fundo de funil. Isso. Eu tava falando do planejamento aqui, né? Do que eu faço. Aí eu agendo e beleza. Quando eu agendei, eu esqueço. O que eu faço? Vou nas outras ideias e começo a escrever elas. Então eu organizo a minha rotina para conseguir encaixar isso tudo. Então eu não fico todos os dias dependendo de criar conteúdo.
Eu tenho um dia para escrever, um dia para gravar e um dia para editar e um dia para postar. Isso, distribuído dentro da sua rotina com todas as outras coisas que você tem que fazer, facilita a sua constância, que é o que vai te dar resultado. Então, assim, tipo, essa organização, ela te ajuda a ser constante. E aí você vai fazendo isso até você ter grana suficiente para contratar alguém para fazer isso para você. Essa é a ordem. Chega um momento que isso vira insustentável. E aí a sua função vai ser só pensar no conteúdo e ser o rosto do conteúdo. O resto, a gravação, a edição, a postagem, você pode delegar. Fica bem mais fácil, assim, tipo, isso. Ah, chama Notion. Notion. Aqui, ó. Dá pra ver aqui? Você consegue ver no. É esse app aqui, ó. Você consegue ver? Isso, Notion. Aí, esse quadro aqui, eu que criei, tá? Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo pra vocês. Só me pede lá no WhatsApp, no grupo, que eu disponibilizo esse pra vocês. E aí vocês podem usar. Mas eu já testei vários, assim, tipo, desde bloco de notas até Trello, Notion. Esse foi o que mais me encantou e que eu mais me adaptei, assim, o que eu mais consegui manter a constância. Mas aplicativo é ferramenta, assim, tipo, você pode usar o que... Inclusive um caderninho e um calendário funciona. Desde que você alimente ele ali todos os dias, mas depois eu mando esse pra vocês. Fechou? De produção de conteúdo, o, o principal é isso, assim, tipo, você saber o que você fala, pra quem você fala e os tipos de conteúdo é o que vai fazer você ter resultado, o que vai fazer você ter resultado. E a constância, tipo, indiscutivelmente a constância é o que mais funciona, assim, tipo, não adianta nada você fazer um conteúdo lindo, mas você fazer ele só uma vez, ele não vai te dar resultado. O segredo é o todo dia. Então, por isso que é legal você ter rotina, você ter ferramentas para facilitar, e ter apoio. Tudo isso vai facilitar o seu dia a dia. Então, quanto mais fácil o conteúdo for, melhor é. Até porque você é, mais uma vez, você é dentista, você não é produtora de conteúdo. Então, o conteúdo ele é uma ferramenta para você, ele não é o seu objetivo principal. Então, procura formas aí de você facilitar ele. E aí, se você quiser minha ajuda, se você tiver dificuldade, me pergunta, me manda uma mensagem. Pode ser no privado, pode ser no grupo. Pede ajuda que aí eu vou te ajudando, tá? É isso. O que você realmente precisa fazer é aparecer. Mas tudo depende do seu momento atual. Então não adianta você querer ir para todas as redes sociais se você ainda não tem um Instagram forte. Começa pelo Instagram, pega o conteúdo que você faz no Instagram, se for em vídeo, replica ele no TikTok, posta ele no Facebook e no Instagram, vai replicando o conteúdo até você ter condições de produzir conteúdo para cada uma das redes sociais. E isso vai fazer a diferença no longo prazo. Mas lembra sempre que você é dentista, você não é produtora de conteúdo. O conteúdo é uma ferramenta para que você consiga mais pacientes e consiga ganhar mais dinheiro. E aí, eu sou o Mika, eu já falei no comecinho e tal, mas há 6 anos eu ajudo profissionais a se destacarem no mercado, vender mais procedimentos. Já investi, já gerei milhões de reais e desenvolvi um método comprovado para ajudar vocês. E aí a minha mentoria, depois entra lá no link da minha bio, se você tiver interesse, me manda uma mensagem que a gente conversa mais sobre isso. E me segue no Instagram, acho que você já tá me seguindo, né? Se você ainda não segue, meu Instagram é o Mika Novo. Vou mandar aqui. O Mika Novo. Me segue lá. E aí eu todo dia posto conteúdo para ajudar vocês a vender mais e ter mais resultados e trazer mais pacientes pro consultório de vocês e viver felizes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Essa aula eu tô planejando manter
pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, ainda não defini. E aí eu consigo segmentar, então eu consigo fazer uma aula só de um aplicativo, uma aula só de exemplos e conteúdos informativos, só conteúdos de atração. Eu consigo segmentar mais, então eu pretendo fazer toda semana. E aí eu vou mandando pra vocês. Quando vocês puderem me acompanhar, tipo, igual você acompanha assim, será sempre bem-vinda. E eu vou deixar sempre gravada pra vocês conseguirem assistir depois. Fechou? Obrigado, boa noite, boa semana. E aí, se você tiver dúvida, me manda no WhatsApp. Valeu, brigadão.